Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos encerrar o nosso conteúdo programático hoje da teoria do crime, o nosso conteúdo programático do segundo semestre, com a solução das dúvidas que vocês me encaminharam via e-mail. Conforme aquele cronograma que eu havia passado para vocês, vocês me encaminharam durante a semana aquelas questões, aquelas dúvidas que surgiram durante esse período de aula virtual e hoje nós vamos responder essas questões, ok? Eu tenho aqui primeiro um questionamento aqui da Salma, do 5º ano diurno. Ela diz o seguinte: com relação à imputabilidade, se um menor de 17 anos comete um crime, ele é inimputável, correto? Sim. Da mesma forma que um crime cometido por um doente mental, também este será considerado inimputável, certo? Se ambos são considerados inimputáveis, por que o doente mental não cumpre pena e o menor de 18 anos cumpre medida socioeducativa, que, a meu ver, também é uma pena, pelo que vemos nos lugares onde esses adolescentes são mantidos, até porque se for um maior de 18 anos, nem para a prisão vai responder em liberdade. Pois bem, Salma, muito pertinente o seu questionamento, vai servir também para responder dúvidas que outros colegas seus podem ter em relação a essa matéria. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a legislação penal, ela estabelece 2 tipos de sanção penal. Pena para o imputável, medida de segurança para o inimputável, mental, tá? Ao passo que aquele que for inimputável em decorrência da menoridade, aquele que tem entre 12 e 18 anos, ele não vai cumprir nem pena nem medida de segurança, ele vai cumprir uma das medidas socioeducativas previstas no 112 do ECA, tá? Você faz uma analogia aqui, uma comparação, acreditando que, na sua visão, aquela aplicação de medida socioeducativa para o menor é mais gravosa do que a medida de segurança aplicada ao inimputável mental. E não é, certo? Por que que não é? A medida socioeducativa, por conta de toda a sistemática do ECA, ela não tem uma finalidade preponderante de caráter punitivo. Ela tem uma finalidade preponderantemente de caráter pedagógico. É óbvio, tem uma carga punitiva por conta do fato praticado pelo adolescente? É claro que tem, mas o âmago, o cerne da medida socioeducativa é o caráter pedagógico, ou seja, tentar conscientizar o menor, que é uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, para que ele não venha a praticar novos atos semelhantes, tá? É uma medida, vamos dizer assim, gravosa ao adolescente? É óbvio. Nós sabemos que o adolescente, ele pode até vir a sofrer uma internação. Internação é a medida privativa de liberdade imposta ao adolescente. Ele vai cumpri-la lá no CENSE, lá no Centro de Ressocialização. Mas eu não posso dizer, eu não posso concluir que essa medida socioeducativa, seja ela qual for, ela é mais gravosa do que a medida de segurança aplicada ao inimputável mental. A medida de segurança aplicada ao inimputável mental, e nós vamos ver isso lá no segundo semestre, ela pode ser cumprida de 2 formas, ou através da internação, que é o sujeito ficar cumprindo essa medida lá no manicômio judiciário, no complexo médico penal, aqui no Paraná, tá? Ou tratamento ambulatorial, onde ele a cada 30 dias ou a cada periodicidade determinada pelo médico psiquiatra que está atendendo deve comparecer a consultas
para ser acompanhado durante o período de cumprimento da medida de segurança. E essa medida, seja o tratamento ambulatorial e principalmente a internação em manicômio judiciário, ela é bastante gravosa. O sujeito, ele vai ficar ali cumprindo essa medida de segurança por um prazo mínimo que vai de 1 a 3 anos, fixado pelo juiz na sentença, mas sem um prazo máximo previsto em lei. Então, o sujeito pode ficar internado no manicômio judiciário, por exemplo, por 30 anos, pensam alguns, tá? Outros falam, no máximo, o cumprimento da medida de segurança, no máximo, pela pena máxima abstrata prevista para o delito que ele praticou. Né? Então, se ele praticou, por exemplo, um homicídio simples, no máximo 20 anos. Nós vamos ver isso lá na sequência. Enquanto não cessar a periculosidade dele, ele permanece cumprindo essa medida de segurança. Então, veja que ela é bastante elástica, ao passo que lá no ECA, lá para o adolescente, essa medida pode ser de no máximo 3 anos e limitada em qualquer caso até 21 anos de idade. Então, é mais tênue o cumprimento da medida socioeducativa do que o cumprimento da medida de segurança. E também a medida socioeducativa aplicada ao adolescente também é mais tênue do que a pena imposta ao imputável. O imputável, ele pode, em determinadas situações, ter até o direito de responder ao processo em liberdade, assim como o adolescente também tem. Tá? Mas no final das contas, no final do processo, a pena que é imposta ao imputável, se ele for condenado, vai ser muito mais severa, muito mais gravosa, muito mais penosa do que aquela medida socioeducativa que for aplicada ao adolescente, caso seja procedente a ação socioeducativa contra ele movido. Tá entendido, Salma? Nós vamos conversar isso melhor lá no segundo semestre, quando tratarmos de pena e medida de segurança lá na teoria da pena. Então eu vou voltar a essa discussão, se Deus quiser, presencialmente, ok? Certo? Pois bem, outros questionamentos aqui são da Gilmária, também do 5º diurno. Obrigado, Gilmária, a sua colaboração, assim como a Salma, tá? São perguntas muito pertinentes, muito interessantes, provavelmente vão servir aí também para os demais colegas, ok? Você diz aqui o seguinte: posso ter a legítima defesa e a figura do excesso culposo ou doloso, certo? Certo. Como tipificar isso? Seria artigo 23, inciso 2, combinado com parágrafo único? Exatamente, Gilmar. Existe lá na teoria do tipo o que se chama de adequação típica de subordinação mediata ou subordinação indireta. É quando, para fazer um enquadramento típico da conduta do agente, eu devo conjugar 2 ou mais dispositivos. Por exemplo, imagina que você está processando alguém que matou em legítima defesa com excesso doloso. Como é que você tipifica isso? Como é que você faz um enquadramento típico da conduta? Se for, por exemplo, um homicídio simples, artigo 121 caput, combinado com o artigo 23, inciso 2, parágrafo único do Código Penal. Tá? Então, você vai combinar um dispositivo com o outro. Tá? É assim que você faz um enquadramento típico da conduta daquele sujeito. Ok? Uma outra questão que você faz aqui é a seguinte: eu posso dizer que a teoria pluralista do concurso de crimes é inerente aos crimes próprios? Não, não é uma resposta absoluta. Ele tem mais incidência nos crimes próprios, mas ele não se restringe aos crimes próprios. Tá? Crimes próprios, para você que está nos assistindo, é aquele que
exige do sujeito passivo, daquele que pratica o delito, uma condição fática ou jurídica especial. Por exemplo, ser funcionário público no crime de peculato. É um crime próprio. Exige que o sujeito seja funcionário público. Muito embora em concurso de pessoas, nós vimos isso, um particular pode também responder por peculato, tá? Mas isso é uma outra história. Tá, e eu tenho aplicação da teoria pluralista lá no concurso de pessoas a crimes que não sejam próprios? Sim, isso se dá, por exemplo, no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que trata da hipótese em que um dos agentes quis praticar um crime diferente, de menor gravidade em relação àquele praticado pelo seu comparsa. Né? Então, eu acho que eu até dei esse exemplo na última aula. Pense duas pessoas que combinam de assaltar uma casa. Chegam lá e um dos agentes, sem que o outro consentisse ou até mesmo soubesse, lá no andar superior da casa, acaba estuprando uma das vítimas. Ele vai responder em relação ao estupro sozinho. O estupro não vai ser aplicado ao outro agente que quis apenas praticar o crime de roubo. Então, em relação ao crime sexual, eu aplico aqui a teoria pluralista. E o estupro não é um crime próprio. Tá certo? Ok? Então, a teoria pluralista, muito embora ela tenha uma aplicação maior aos crimes próprios, a eles não se limita. Tá bem? Ok, Gilmária? E a última questão que você faz aqui, Gilmária, é a seguinte. Fiquei surpreso ao ler que o partícipe pode vir a ter uma pena maior que o autor. O exemplo usado foi o caso da Susana von Richthofen. Isso é bem incomum, né? Pois é, Gilmária, eu não sei onde que você tirou essa informação, tá? No caso da Suzane, nós sabemos que ela teve uma pena maior do que os outros dois que participaram do delito. Por que isso aconteceu? Você diz aqui que leu que ela se enquadrou como partícipe, mas não é. Eu li a sentença, eu li o veredito popular, a quesitação que foi feita em relação ao processo dela e a sentença de dosimetria da pena feita pelo juiz na sequência, ela foi considerada como coautora. Ela não se enquadrou como partícipe. Por quê? Porque provavelmente foi aplicado a ela a teoria do domínio do fato, que é aquela utilizada para alcançar o mentor intelectual do crime, o mandante do delito. No caso ali, ela não fez o serviço sujo, ela não sujou as mãos de sangue, mas ela foi, ao que consta do processo, a mentora intelectual do delito. E nessa condição, ela é autora desse delito e não partícipe, tá? Então, não sei exatamente onde, em qual fonte você tirou essa informação, mas ela não procede, tá? Ela, no julgamento, ela não foi tratada como partícipe, porque partícipe é aquele que apenas tem ele presta um auxílio material ou moral ao autor do delito. Então, em regra, a pena do partícipe é menor ou até igual ao do autor, tá? Dificilmente você vai ter a pena do partícipe maior do que a do autor, tá certo? Pode acontecer? Pode acontecer, mas não é normal, tá certo? É incomum. Ok? Pois bem, gente, com isso, respondendo às perguntas da Salma e da Gilmária, eu concluo essa nossa fase de solução de dúvidas, tá? Amanhã eu vou postar no AVA a avaliação. Aí você vai lá, tem todas as orientações de como proceder, o prazo,
a maneira como você vai responder as questões, tá? Vai me enviar pelo e-mail, da mesma forma que fizeram no bimestre anterior, tá? Para a gente poder concluir esse primeiro semestre. Terminamos o conteúdo programático previsto no plano de ensino, não houve prejuízo algum. É claro que tomara Deus que tudo isso se resolva para que no próximo semestre nós voltamos a ter as nossas aulas presenciais, mas é uma coisa que infelizmente foge aí do nosso controle, ok? Então, façam as atividades, façam a avaliação, me mandem no e-mail, tá? E tomara que nos encontremos pessoalmente aí no segundo semestre. Enquanto isso não ocorre, continue se cuidando e a gente se encontra, ok? Um abraço, até lá, tchau!